Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos? Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do dia de hoje, ela nos coloca primeiro no lugar do discípulo que segue em missão, como diz na primeira leitura, a narrativa que São Paulo vai fazendo, e também o salmista, que vai ali cantando as maravilhas de sair pelo mundo e pregar o Evangelho. Este é o mandato do Senhor para todos nós. Quando nós somos batizados, Deus nos dá uma dupla missão: a santificação, buscarmos a santidade a todo custo, porque, como diz a palavra de Deus, o céu é para os violentos. Precisamos buscar, nos esforçar para viver essa santidade. E segundo, quando também Ele diz para nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai a todas as criaturas. Aonde houver um coração humano batendo, ali é terra de missão. Aonde houver um lugar, aonde nós podemos ver que a vida, há esperança. Mas, meus irmãos, não há missão e não há missionário se não houver vida de oração. E nós aprendemos isso com o próprio Mestre, o Mestre Jesus. Veja que Jesus subiu ao monte, esse monte aqui, em outras passagens, nós podemos saber que é o Monte das Oliveiras. Jesus subiu várias vezes ao Monte das Oliveiras, ali foi palco e foi lugar da manifestação da graça de Deus por diversas situações. Também na sua entrega dolorosa, quando Jesus também ali chorou, quando ele levou os seus discípulos para orar com ele e eles dormiram, e também neste episódio, onde ele chamou os seus discípulos para estar com ele, e ali Jesus começou a orar. Então Jesus gostava de estar naquele lugar, porque ali ele se conectava ao Pai. Meus irmãos, aqui Jesus está nos ensinando que existe um lugar para se entrar em comunhão com o Pai. Ele buscava este lugar de encontro com o Pai. Ali em Jerusalém, ali naquele monte, era o lugar onde Jesus se encontrava com o Pai. Mas o discípulo descobriu o caminho. Ele foi levado por Jesus. De modo que a oração de Jesus aqueceu o coração daquele homem, daquela mulher, daquelas pessoas que estavam ali. Aqueceu também e aquece o nosso coração quando nós estamos no lugar do encontro. E hoje podemos dizer que o lugar do encontro com Cristo, uma vez que Jesus já não está mais morto, mas ressuscitado e ascendeu ao céu, todo lugar é lugar do encontro de Deus, é o lugar com o encontro com Deus, mas o lugar privilegiado de encontrarmos o Senhor é na Santa Missa. É por isso que a oração mais perfeita que Ele nos deixou, o Pai Nosso, nós rezamos na Santa Missa. Este é o lugar por excelência. É um lugar espiritual, porque esta é a oração perfeita, onde o discípulo queria aprender com o seu mestre como rezar. Ele queria também se conectar ao Filho e ao Pai. Ele queria saber como ele conseguiria entrar em intimidade com Deus. É o lugar da intimidade, este lugar. E ele ali, Jesus foi ensinando ele, e não somente ele, mas tantos outros discípulos que estavam com ele ali. E quem teve a oportunidade
de estar na Terra Santa, por graça de Deus estive recentemente, e o lugar ali, onde Jesus ensinou essa oração, meu irmão e minha irmã, é tão simples. É um lugar de riqueza, de profundidade espiritual. Não tem como a gente não conter as lágrimas quando nós estamos naquele lugar. Mas, meus irmãos, é tão simples. O Senhor encontrava-se com Deus em lugares muito simples. Era como um lugar como esse, um monte, onde nós nos encontramos com o Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova. Veja que o santuário está num lugar privilegiado. Aqui de toda a chácara, que é o lugar um pouco mais alto sobre o restante da chácara. Veja que aqui também podemos viver essa experiência do encontro com Jesus e aprender dele a oração, que ela tem como diz para nós, o próprio magistério da igreja, a oração do Pai Nosso sendo a oração mais perfeita. E às vezes corremos o risco de fazer uma oração mal feita, né? Porque aprendemos com Jesus de quando devemos rezar. E ele disse: Pai, santificado seja teu nome. Às vezes nós fazemos como que pessoas mal educadas, que às vezes nos procura para pedir alguma coisa, nem nos cumprimenta, nem fala conosco direito, já chega falando, já chega agitada ali, e quando a gente vê assim, com um ímpeto às vezes, pera lá, calma. Cumprimenta o mestre, diga para ele, diga: eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui na tua presença. E nessa dimensão inicial do Pai Nosso, a igreja vai nos ensinar, meus irmãos, que é a oração mais perfeita do pedir. Nós aprendemos com Jesus como pedir. Às vezes pedimos mal, às vezes pedimos pelas realidades humanas, quando esquecemos de pedir pelo céu. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos chorando por pessoas, e também isso é nobre, mas não devemos chorar só por pessoas que estão doentes, às vezes, doentes do físico, mas às vezes esquecemos de orar por pessoas que estão doentes na alma. E o Pai dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. É o que nós pedimos, que o seu reino esteja entre nós, e que eu possa habitar entre os eleitos de Deus. Este é o desejo do coração do discípulo. Esse é o desejo que precisa estar no teu coração, de querer fazer parte do reino de Deus. Porque a segunda parte são os meios que Deus deixa para nós. O pão nosso de cada dia. Perdoai, Ele que nos perdoa pela confissão. Mas também pede para que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não é assim? Olha que oração mais perfeita. E às vezes nós rezamos mal. Não prestamos atenção. Quando chega a última parte, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa limitação e dizemos para Ele: Senhor, não nos deixais cair em tentação. Senhor, eu não quero cair em tentação. Sabemos que o tentador vem para tentar, existe uma realidade espiritual, mas também existe uma inclinação do meu coração, porque toda vez que eu estou distante de Deus, o bem que eu quero fazer eu não realizo, mas realizo o mal que não gostaria de fazer. Meus irmãos, toda vez que quando nós acordarmos, nós deveríamos dizer esta santa oração e ali consagrando, dizendo para o Senhor: Senhor, faça tudo que o Senhor tem que fazer no dia de hoje em mim, porque senão, se eu governar o meu dia, eu estrago tudo. Se eu fizer as coisas sem o Senhor estiver no controle, sem o Senhor estiver à frente, meu Deus, eu vou tomar as piores decisões, porque às vezes o meu coração ele é cheio de ressentimento, às vezes ele é cheio de mágoa, às vezes eu sou muito superficial, muito agitado, e eu não me deixo ser tocado pela sua oração, Deus. Eu não me deixo ser tocado por essa simples oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós a abandonamos e queremos fazer tantas outras novas orações. E aqui eu não estou dizendo aquelas católicas nossas, que nos eleva para Deus também não. Às vezes nós que somos pretensiosos e queremos encontrar a grande oração, quando já nos foi dado, meus irmãos, a oração mais humilde, mas tão eficaz, aquela que coloca Deus no controle da sua vida e da minha vida. Peça ao Senhor neste momento, fecha seus olhos. Aqui é lugar do encontro. Aqui é o nosso Monte das Oliveiras.
E você que está em casa também. Aí é o lugar do seu Monte das Oliveiras, é uma realidade espiritual. Quando começamos a Santa Missa, meu irmão, minha irmã, nós unimos a realidade do céu. Já nos confundimos o que é a terra e o céu quando nós iniciamos a Santa Missa, porque toda a milícia celeste se une a nós para adorar o Santo dos Santos. E diga para ele, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Venha o teu reino, Senhor, habitar no meio de nós. Venha pacificar o meu coração. Deus, Pai, por meio de seu Filho, dai-nos a força, a coragem. Não nos deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Não nos deixe nos faltar o necessário, não o excesso que queríamos, mas sim aquilo que é o necessário e que eu possa ter este coração agradecido. Senhor, perdoe as minhas ofensas, como eu tenho vos ofendido diariamente, com as minhas más inclinações, pelas minhas infidelidades diárias. Meu Deus, eu não quero mais, eu quero ser fiel a Ti. Vai dizendo para Ele, meu querido, minha querida, vai dizendo das suas infidelidades, dizendo: se eu não quero mais ser infiel, perdoe os nossos pecados, Senhor, e assim também me dá um coração que seja aberto para o perdão, que eu não conserve o ressentimento em meu coração, que eu não reconserve no meu coração a dor, a raiva, que eu não fique paralisado em situações do passado, que às vezes divide a minha casa, divide o meu lar, divide os meus relacionamentos, pai que não falam mais com os filhos, filhos que não falam mais com os pais. E às vezes, meus irmãos, porque nós queremos ter razão em tudo, e às vezes, deixa eu dizer para você, quando você quiser ter razão em tudo, você vai perder pessoas. Às vezes, é preferível não ter razão, para não perder. Por isso, ensina-me a perdoar, Jesus. E olha, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Porque eu sei que não é com as minhas forças. Muitas vezes eu achei que eu venceria o pecado com as minhas próprias forças. Eu relutei, eu fiz muito. Como eu lutei, Senhor? Mas eu descobri que é por meio da Tua graça. E graça não se compra. Graça não se vende. Graça não se aprende. É dom gratuito de Deus. É preciso pedir. Por isso, feche os seus olhos, continue neste clima de oração, entre em intimidade com Deus, deixa esse refrão desta canção tocar o seu coração. Que este Pai Nosso que nós estamos celebrando no dia de hoje possa ser o lugar e o momento do encontro do teu coração com Deus, que você possa se voltar para este lugar que é o teu coração e voltar para Ele, abandonar tudo aquilo que te impede de deixar o Pai habitar, o Filho habitar, na força do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, peça esta força, esse dínamo que dá vida nova, deixa brotar do teu coração um rio de água viva. Peça esta graça. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Eu desejo, Senhor. É o desejo do nosso coração. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Peça. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, sobre o seu coração, sua vida. Oh, enche-me, Espírito. Vai pedindo. Peça mesmo o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família.
para que possamos cada vez mais nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito, naquilo que nós não conseguimos na nossa humanidade. Que o Espírito Santo venha em nosso socorro, que Ele venha em nosso auxílio. Para terminar, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, São Benedito aprendeu o lugar do seu encontro com Deus. Ele escolheu a melhor parte, ainda quando colocaram ele para ser reitor, ainda quando colocaram ele para ser tantas coisas, ele sempre estava ali na cozinha, para ser oferta para os irmãos, entrega para os irmãos. É ali que ele vivia o Pai Nosso de cada dia. Nós temos também o exemplo do nosso Pai Fundador, que também vive o Pai Nosso de cada dia, e por isso nós temos a graça de estarmos aqui, porque foi essa experiência de Deus, de ouvir que este lugar era um lugar santo, onde Deus consagrou para que pudéssemos ter este encontro pessoal com Deus, que você pudesse, que eu pudesse. Meus irmãos, descubra o seu lugar de encontro e diga a Ele, o teu Pai Nosso.